Boa tarde, meu nome é Rodrigues Aéres Lopes Pereira, sou orientado do professor Edilson Ervolino, sou aluno do terceiro ano de graduação da Faculdade de Odontologia de Araçatuba e eu queria agradecer à banca organizadora por ter aprovado meu trabalho intitulado por A Própolis Verde Nanopartículas, uma terapia adjuvante a raspagem e alisamento radicular na periodontite de ratas ovarectomizadas tratadas com zoledronato. Bom, primeiramente eu queria conceituar o que seria a periodontite. A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial associada a um biofilme desbiótico e caracterizada por uma destruição progressiva do aparato de inserção dental, sendo essa a reabsorção óssea alveolar e a migração em sentido apical do epitélio juncional. Em relação à multifatorialidade dessa doença, temos uma relação entre a microbiota periodontal, dependente de um biofilme diversificado, o hospedeiro, dependendo da sua resposta imunológica e a sua suscetibilidade, e os fatores locais e sistêmicos, incluindo os maus hábitos de higiene, tabagismo, diabetes e outras condições sistêmicas, ou o uso de alguns medicamentos, como os fármacos antirreabsortivos, dentre eles os alendronatos, os risidronato ou os zoledronato. Fármacos esses que são da classe dos bisfosfonatos potentes, que são utilizados para o tratamento ou o controle de certas enfermidades. Para o tratamento, temos a osteoporose, doença de Paget, osteogênese imperfeita ou mieloma múltiplo. Para o controle, temos as metástases ósseas, hipercalcemia ou dorose e neoplasias osteotrópicas. Usualmente, esses medicamentos são utilizados por via intravenosa, agilizando alguns dos seus efeitos farmacológicos, que seria a inibição da via do mevalonato dos osteoclastos, levando a uma quiescência dessas células, diminuindo a sua reabsorção óssea e aumentando a quantidade de tecido ósseo não vital, levando então a uma condição chamada de osteonecrose dos maxilares, associada à terapia medicamentosa, que, de acordo com Rugueira e colaboradores, numa versão atualizada de 2022, inclui todos os seguintes elementos: pacientes com tratamento prévio ou atual com drogas antirreabsortivas, isoladamente ou em combinação com imunomoduladores e ou terapia antiangiogênica, na presença de um osso exposto, um osso que possa ser sondado através de uma fístula intra ou extraoral na região maxilofacial, e na região maxilofacial que persiste sem reparação por um período maior do que 8 semanas e sem histórico de radioterapia ou doença metastática dos maxilares. Em relação aos fatores de riscos para o aumento da suscetibilidade para essa doença, temos o uso do bisfosfonato por via intravenosa, mulheres em idades senescentes, pacientes que já passaram por procedimentos invasivos, como no caso extrações dentárias ou instalações de implantes, e pacientes com enfermidades sistêmicas, como no caso a diabetes. E qual é a relação, então, entre a osteonecrose dos maxilares e a doença periodontal? Bom, alguns estudos apontam que a periodontite experimental é considerado um importante fator de risco local para o desenvolvimento da osteonecrose, e seu tratamento mecânico convencional pode ser um forte desencadeador para essa doença. Havendo assim, alguns relatos de casos em que houveram a aparição da osteonecrose dos maxilares após a raspagem e alisamento radicular em pacientes que faziam uso desses medicamentos antirreabsortivos. E outros autores confirmaram a associação entre a periodontite e a osteonecrose dos maxilares em modelo animal. E como sabemos, o tratamento convencional para a doença periodontal é a raspagem e alisamento radicular, que é considerado padrão ouro para a terapia periodontal e consiste na eliminação mecânica de biofilme e placa bacteriana. Porém, quando atuado unicamente, ele pode ser um fator de risco local para a osteonecrose, uma vez que ele leva à exacerbação da inflamação sobre a bolsa periodontal. Dessa maneira, é que utilizamos alguns compostos com ação anti-inflamatória e antimicrobiana sobre a bolsa periodontal para a modulação do processo inflamatório. E sendo assim, o uso da própolis vem sendo uma alternativa muito promissora devido às suas propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Porém, assim como qualquer outro composto, a sua forma in natura, ela tem algumas limitações, que são sanadas através do uso das nanoformulações da própolis, aumentando sua difusão por membranas biológicas, sua biodisponibilidade e diminuindo seu tempo de degradação e eliminação. Em sendo assim, o objetivo do nosso presente estudo foi avaliar a efetividade e a segurança do uso local da própolis verde carreada em nanopartículas lipídicas como uma terapia adjuvante a raspagem e alisamento radicular
no manejo da periodontite experimental em ratas ovarectomizadas tratadas com altas dosagens de zoledronato. Para explicar os meus materiais e métodos, eu fiz uma linha do tempo, na qual, no dia menos 60, fizemos a ovarectomia bilateral de 48 ratas fêmeas. No dia 0, foi feita a instalação da ligadura de algodão ao redor do primeiro molar inferior esquerdo. E depois, do dia 0 ao dia 42, foram feitas injeções intraperitoneais divididas em 2 grupos. Um grupo veículo, na qual foi aplicada solução salina fisiológica, e um grupo usol, na qual foi aplicado zoledronato numa concentração de 100 microgramas por quilo corporal da rata. Depois, no dia 14, foi retirada a ligadura de algodão ao redor do primeiro molar inferior, com já instaurada periodontite experimental. Depois, eles foram divididos em mais outros 3 grupos. Um grupo veículo isol, no qual não foi feito nenhum tratamento local. Um grupo veículo isol, no qual foi feita a raspagem de alisamento radicular e a irrigação com a solução salina fisiológica. E um grupo veículo isol, no qual foi feita a raspagem de alisamento radicular e a irrigação com a própolis verde carreada em nanopartículas lipídicas. Foi feita uma única sessão de raspagem e alisamento radicular no dia 14 e imediatamente após 4 aplicações de irrigação com solução salina fisiológica e a própolis verde carreada em nanopartículas nos dias 14, 16, 18 e 20. Depois, no dia 42, os animais foram submetidos à eutanásia e coletadas amostras da sua mandíbula para análise histológica do processo de reparação dos tecidos periodontais, histrométrica da porcentagem de tecido ósseo e a porcentagem de tecido ósseo não vital na região de Furca, e imunistoquímica para a detecção de TNF-alfa, interleucina beta e TRAP. Em relação à porcentagem de tecido ósseo total e a porcentagem de tecido ósseo não vital na região de Furca, é possível analisar que o grupo em que foi aplicada a própolis verde apresentou uma maior quantidade de tecido ósseo e uma menor quantidade de tecido ósseo não vital em relação ao grupo sem nenhum tratamento local. Na lâmina histológica, é possível analisar o maior filtrado inflamatório no grupo que não foi feito nenhum tratamento local em relação ao grupo em que foram aplicadas nanoformulações lipídicas da própolis. E, numa imunomarcação para TNF-alfa e interleucina beta na região de Furca, é possível analisar estatisticamente uma menor quantidade desses moduladores inflamatórios no grupo em que foi aplicada a própolis verde em relação ao grupo sem nenhum tratamento local. E no padrão de imunomarcação, é possível analisar uma maior coloração da lâmina sobre o grupo que não foi feito nenhum tratamento local, diferentemente do que ocorre no grupo em que foi aplicado as nanopartículas da própolis sobre a bolsa periodontal, demonstrando assim um efeito modulador inflamatório da própolis sobre a bolsa periodontal, caracterizando assim sua ação anti-inflamatória. No padrão de imunomarcação de células TRAP positivas na região de Furca, é possível analisar que o grupo ZOL, em geral, apresenta uma menor quantidade dessas células osteoclásticas ativas, diferentemente do que ocorre no grupo veículo, uma vez assim demonstrando o efeito farmacológico do zoledronato, inibindo ou tornando a quiescência dos osteoclastos, caracterizado por seu padrão isomorfológico, ameboide, hipernucleado e distante da matriz óssea, caracterizando assim um padrão quiescente dessas células de linhagem clásticas. E sendo assim, para concluir nosso trabalho, a própolis verde carreada em nanopartículas lipídicas, ela se mostrou efetiva e segura como terapia adjuvante, raspagem e alisamento radicular no tratamento da periodontite experimental em ratas ovarectomizadas tratadas com dosagem oncológica de zoledronato. Esse é meu muito obrigado e essas são as minhas referências.